Para quem não me conhece, meu nome é Rosimeire e se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a esse canal. Bom, hoje vamos falar de um assunto bem diferente dos assuntos que eu tenho compartilhado aqui nos últimos dias. Eu fiquei pensando se realmente eu gravava esse vídeo, até porque eu tô com várias decisões para ser tomada que ainda não estão realmente concluídas. Mas eu decidi gravar. Eu sempre fui uma pessoa muito offline em relação a fazer postagens. Eu consumia a rede social, porém não compartilhava quase nada. E assim, entrou a pandemia, né? Com a pandemia, o número de uso das redes sociais cresceram muito, os incentivos ao uso da rede social também cresceram muito. E aí o que acontece é que eu também entrei nessa jogada. Nesse início de pandemia, com aquele incentivo todo, eu senti e ouvi algumas mensagens e aquilo foi entrando no meu coração de alguma forma, até que eu entendi que deveria compartilhar o meu conteúdo, o meu conhecimento de alguma forma. E porque todo mundo tem alguma coisa para compartilhar, né? Entendi isso, eu era muito tímida de aparecer em frente às câmeras, enfim. E aí eu fui entendendo isso com o tempo, então eu comecei a ser mais sociável na rede social, comecei a aparecer mais na rede social, precisamente no Instagram. E de alguma forma eu comecei mostrando mais a minha vida. Eu que sempre fui uma pessoa que nunca gostei de tirar foto, continuo não gostando de tirar foto, mas eu gosto muito de fazer vídeo. A fazer vídeo pra mim, eu fico confortável, apesar de às vezes a gente, né, ficar nervosa, enfim, mas assim, é mais confortável do que ficar tirando foto. E aí eu me acostumei com a câmera, eu me acostumei a gravar stories, os primeiros foi muito difícil e tal, mas aí depois eu me acostumei. Enfim, e eu entendi que eu deveria compartilhar o meu conteúdo. Porém, né, como a maioria das pessoas já devem ter ouvido, aconteceu muita coisa. Esse ano de 2020, 2021 foi anos de muita informação. Com tudo isso, muitas pessoas, né, estão sofrendo com ansiedade, muitas pessoas... aconteceu muita coisa, que vocês provavelmente estão por dentro de tudo isso. E não seria diferente comigo. Eu comecei a usar as redes sociais com mais frequência para ficar postando, né, compartilhando o meu conteúdo, porém eu também comecei a usar com mais frequência para ficar consumindo conteúdo de outras pessoas, porque o número de influenciadores cresceu muito com essa pandemia. As pessoas, todo mundo foi para a internet, né? E aí a gente acaba consumindo muito mais. Eu sou uma pessoa que eu tenho bastante déficit de atenção. Então, assim, às vezes qualquer coisinha me distrai e eu, né, saio ali do foco. E aí, então, o que acontece? Eu perdi muito tempo nas redes sociais consumindo a rede social. E aí eu comecei a notar isso e aí fui atrás de ver, pesquisar para saber o que eu poderia fazer. Eu vi que tinha como você controlar, né, o seu uso. Você poderia usar aplicativos. Uma das coisas ideal seria você né, desativar todas as notificações de todos os aplicativos para você diminuir. E foi o que eu fiz. Eu desativei todas as minhas notificações. Eu deixei de seguir um monte de perfil que não tinha conteúdo bom. Então eu só comecei a seguir só perfis que tinham conteúdos bons. Isso falando de Instagram, que é a rede que me prendia. O Facebook nunca me prendeu, o TikTok me prende, mas eu tenho controle. Então eu não entro no TikTok. Eu só entro no TikTok, sabe aquela coisa quando eu tô assim, com tempo livre e eu quero rir um pouco, aí eu entro no TikTok. Então, assim, eu consigo ficar mais de meses sem entrar no TikTok. Então, o TikTok não me prende. Porém, o Instagram me prende. Eu estava naquela coisa de entrar no Instagram de 5 minutos, de olhar o tempo todo, de ficar ali rodando o feed o tempo inteiro, né? Eu tava nesse vício. Então, parei de seguir várias pessoas e mesmo assim o Instagram, ele não... a gente não tem muito controle do que fazer no Instagram. O Instagram, ele te controla, ele mostra o que ele quer. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho pessoas que eu seguia que eu não vi o conteúdo dessas pessoas e tem pessoas que eu não seguia que eu vi o conteúdo dessas pessoas. Então, você não tem muito controle. Por mais que você deixe de seguir as pessoas, a parte ali do explorar, ela é muito aberta, você vê conteúdo de todo mundo. Então, é engraçado que às vezes você deixa de seguir
o que eu fazia? Eu fazia uma limpa no meu Instagram sempre. Você não pode limpar tudo de uma vez, que senão o Instagram te bloqueia. Então eu limpava. E eu ia lá nas pessoas que eu seguia e deixava de seguir. Por incrível que pareça, naquela mesma semana, quando eu entrava no Explorar, aparecia a pessoa como opção para me seguir, ou aparecia alguma postagem da pessoa. Então, assim, o Instagram ele sabota o tempo inteiro. E isso me fazia perder tempo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitas vontades de fazer várias coisas, né, pro meu bem, pro bem da minha família, e às vezes eu não consigo fazer, por quê? Porque eu não consigo focar, porque eu não tenho tempo, porque eu procrastino muito, eu tenho às vezes muita ansiedade, às vezes eu fico muito irritada, porque eu quero ter um tempo pra ficar ali mexendo, rolando, e às vezes eu não consigo por conta das crianças e tal. E aí tudo isso são coisas que eu queria mudar, mas no fundo eu sabia que era o Instagram que me atrapalhava. Porém, eu ficava, gente, mas eu tenho que postar meu conteúdo, eu tenho que estar aqui todos os dias, porque se eu quero vender alguma coisa aqui no Instagram, o meu conhecimento, o único lugar que eu consigo compartilhar aqui no Instagram, porque todo mundo está aqui no Instagram. E aí, então, fiquei nessa. E aí, o que acontece? Apareceu pra mim um vídeo no YouTube falando sobre rede social, falando que a pessoa postou falando assim, por que eu excluía as redes sociais. E aí, daí eu comecei a ver vários vídeos, vários depoimentos, até chegar, não cheguei a comprar o livro, mas eu vi depoimentos de pessoas que leram o livro, que são 10 motivos para você excluir sua rede social. E aí, aqueles vídeos, as coisas que estavam nesse livro, aquele livro foi mudando muito a minha cabeça. Eu vi alguns vídeos também falando sobre um documentário que tem, se não me engano, na Netflix, não assisti também, porém as pessoas passaram as informações que elas obtiveram nesse documentário e falando sobre os motivos para você excluir as redes sociais. E um dos principais motivos é que os próprios criadores, eles não usam as redes sociais. E falou também sobre essa questão, né, das propagandas, do conteúdo que você não tem muito controle, realmente a gente não tem controle. Falou também da questão, o quanto que a gente fica viciado, ou a questão da comparação, essa ansiedade que a gente tem. E assim, as coisas foram fazendo sentido. Então, assim, há um tempo atrás, quando eu tava lá no meio do meu vício, se você me perguntasse, você fica no Instagram, você fica comparando sua vida com a vida de outras pessoas, você fica postando uma coisa que você não é e tal, eu ia falar que não. Cara, eu sou muito real, eu posto o que eu vivo realmente, e eu não fico comparando a minha vida com outras pessoas. Só que aí quando você para pra pensar, lá no fundo, você descobre que você não é diferente das outras pessoas, sabe? Você fica sim comparando sua vida com a vida de outras pessoas. Você posta uma vida que você não vive. E aí eu fiquei pensando assim. Aí eu fui realmente, essa semana, né? Já tem umas 2 semanas que eu tô refletindo no qual o motivo que eu tenho Instagram. E assim, e quando eu comecei a colocar na balança, sabe, foi pesando mais pro lado pra eu não ter um Instagram. Eu exponho geralmente no meu Instagram muito a vida dos meus filhos. E eu vi sobre essa questão também, sobre o quanto que, né, quanto que é perigoso às vezes que você está expondo dessa forma, tanto a nossa vida pessoal quanto a vida dos nossos filhos, que são crianças, que não têm, né, que são indefesos, enfim. Por conta de energia, porque as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão muito maldosas, então nem todo mundo quer o bem da gente. Então eu compartilho muito a vida deles, a minha vida pessoal, né, coisa que antes eu achava. Uma coisa que acontece muito é isso. Às vezes você acha uma coisa muito absurda, de repente você começa a achar aquilo normal. Era o que acontecia comigo. Quantas vezes eu já entrei no Instagram e eu vejo um Reels de dancinha e eu falo, nossa, que ridículo essa dança, e de repente eu tô lá ensaiando ali, vontade de fazer essa dancinha também, eu tô com aquela música na cabeça o dia todo porque é repetitivo, acho não é intencional pra ficar repetindo pra você ir lá e fazer também, você quer fazer porque tá todo mundo fazendo, e aí você começa a perceber que você vai também na manada, que você vai indo junto com as pessoas, você vai acompanhando aquilo ali. Então, eu que sempre fui uma pessoa, eu fiquei muito tempo sem... isso foi por religiosidade. Fiquei muito tempo sem ouvir músicas que era secular. E aí hoje eu me pego já querendo dançar essas músicas que eu fiquei um tempo até sem ouvir. Porque assim, não é que eu entendia que é pecado ouvir música secular, mas é porque o que acontece? As músicas não te traz nada, sabe? Não te traz conhecimento nenhum. Você não tá adorando a Deus, você não tá
trazer nenhum conhecimento, né, para você. E assim, e hoje também, estudando outros assuntos, eu tenho percebido o seguinte, cara, tudo que você ouve, né, tudo que você vê e tal, os seus pensamentos, o que você faz, aquilo ali, tudo te gera uma emoção, aquela emoção desce pro seu coração e te gera uma ação. Então, você ficar ali ouvindo aquelas músicas com aquelas letras, as músicas não tem letras, sabe? Só tem, né? Só tem porcaria. Mas é só isso que a gente vê nas letras das músicas hoje em dia. E aquilo ali você fica repetindo aquilo ali, fica repetindo aquilo ali. O seu cérebro ele não sabe distinguir o que é verdade, o que é real do que não é real. E aí, quando eu fui entendendo isso, eu estudo muito essa questão do cérebro também e tal, e do comportamento humano. E aí eu fui percebendo, gente, realmente não tem motivo nenhum pra me ficar aqui. E aí, quando eu fui levar pro lado do meu conteúdo, cara, mas e meu conteúdo e tal? E aí eu comecei a analisar as métricas, né? Porque eu comecei a analisar o seguinte, por exemplo, quando eu posto alguma coisa de conteúdo, que o meu conteúdo vou falar sobre cabelo, vou falar sobre, sei lá, algum estalho que eu tive e tal. Esses vídeos que eu posto, eles não têm tanta visualização. Porém, quando eu posto alguma coisa dos meus filhos, quando eu posto eu dançando, quando eu posto qualquer coisa pessoal minha, tem um monte de curtida, tem um monte de comentário, tem um monte de visualização. Então eu entendi o seguinte, cara, as pessoas não estão aqui no meu Instagram para consumir meu conteúdo, as pessoas estão aqui para ver a minha vida. E aí, no fundo, eu estou aqui para quê? Para mostrar minha vida também. Porque eu mostro muito da minha vida. Porque às vezes eu posto algum Reels e fico lá toda hora conferindo o número de visualização, se alguém comentou, se alguém viu e não comentou. Cheguei a ficar, eu tive momentos, e aí foi onde que eu vi nessa questão de causar ansiedade, eu tive muitos momentos de ficar conferindo as visualizações dos stories, de conferir quem é que estava visualizando, e aí você fica ansiosa toda hora ali, e quando tem muito, você sente aquele prazer, aquela recompensa, como assim, eu postei, nossa, deu muitas visualizações, você já fica doido pra fazer um próximo, e fala muito disso, que isso é tipo uma recompensa, é tipo, assim, fazer uma comparação bem chula aqui, o cachorro, você jogou uma bola, o cachorro foi lá e buscou, você deu um biscoito, e aí ele vai querer fazer mais e brincar mais, é mais ou menos tipo isso, sabe? E aí eu falei, gente, eu não quero isso, sabe? E sem contar o seguinte, o Instagram ele é muito. Ele, ele é muito rápido, tudo é muito rápido. Então, por exemplo, os stories duram 24 horas. Às vezes você compartilha nos stories algum conteúdo, alguma percepção que você teve no seu dia. E aí, porque os stories é o lugar que o povo mais visualiza, no feed não tem tanta visualização, seu conteúdo fica muito desvalorizado para quem não tem um perfil muito grande, não tem muito seguidor, então fica muito desvalorizado ali no feed. Você tem que dedicar mais aos stories. Porém, você fica só 24 horas disponível. Às vezes não dá tempo de todo mundo ver e já some. E aí tem a questão que quando você posta no feed, além de dar muito trabalho, você tem que fazer um post bem feito, porque o Instagram, ele cobra que esteja uma imagem muito boa, que esteja bem editada, que esteja uma música muito boa, que você não prende a atenção do seu público. E aí, ao mesmo tempo, a sua publicação, ela vale no máximo um dia. No outro dia ela já não existe mais. Então, para a pessoa ver sua publicação, a pessoa tem que visitar seu perfil, tem que entrar lá no seu perfil, tem que olhar todas as publicações antigas. As pessoas não fazem isso. As pessoas não vão ver a sua... Por exemplo, você posta ali alguma coisa, no máximo que fica dando curtida ou visualização são 3 dias. Depois disso acabou, ninguém nunca mais vai ver. Sendo que às vezes foi um conteúdo que deu muito trabalho para você fazer. Então não é fácil você fazer vídeo, você editar, você ter que... Nossa, é muito difícil criar um ambiente e tal, pra de repente ser descartado o seu conteúdo, sabe? E aí eu falei, gente, eu acho, não tenho certeza. Eu tô perdendo muito tempo aqui no Instagram. Eu também não consigo compartilhar da forma que eu quero. A maioria das coisas que eu quero falar são coisas que eu queria falar em vídeo. Eu sinto mais a vontade de falar em vídeos, porém, no feed ninguém me dá atenção, porque o feed dura muito pouco tempo. E o que acontece? Eu preferi guardar toda essa minha energia, a energia que a gente coloca para fazer, para produzir um conteúdo, e em vídeos para postar aqui pro YouTube. Tem muita coisa que eu quero fazer, eu ainda estou aprendendo ainda, eu estou ainda começando, eu ainda não consigo ter um ambiente apropriado, porque eu queria trazer passo a passo de algumas coisas, ainda não estou conseguindo fazer isso, mas eu pretendo, e eu tenho muita coisa para trazer. E eu ainda não excluí o meu Instagram ainda tá lá. Eu parei de postar
uma outra coisa, gente, uma outra percepção que eu tive, que eu vi nesses vídeos também, na questão do livro, é sobre a necessidade de postar. Porque todo mundo que trabalha, né, com as redes sociais e tal, eles falam, você tem que postar todos os dias, você tem que ter vários stories todos os dias, você não pode deixar os seus stories zerar, você tem que fazer uma postagem no feed todos os dias, sem parar, você tem que estar ali o tempo todo e tal, aquela cobrança, o horário de postar é esse, o horário que dá mais engajamento é esse, você tem que olhar seu engajamento, você tem que olhar suas métricas, você tem que olhar isso, não sei o que, aquela pressão toda, sabe, me causava muita ansiedade. E às vezes eu não tinha nada pra postar, eu tirava uma foto dos meus meninos e postava. E aí foi que eu comecei quando eu comecei a pesquisar, ver sobre isso, eu entendi, realmente, eu estou, não está saudável pra mim, sabe? Não está saudável, tá sendo uma coisa muito maçante. E aí, então, quando eu comecei a ter essa percepção, eu comecei a deixar de ficar me cobrando essas postagens, e eu já vi muita diferença, já tirou todo aquele peso das minhas costas, entendeu? Então tá lá mais de uma semana que eu não posto nada nos stories, e eu tô assim, que alívio que eu tô sentindo. Então, assim, eu não excluí ainda, eu não posso excluir por total o aplicativo do Instagram, porque eu seria essa pessoa radical, eu descobri, o Instagram não faz bem, então eu vou sair, eu já saí, já excluí tudo. Porém, eu trabalho, né, eu tenho um perfil que eu trabalho com uma pasta de amendoim que eu vendo, e eu tenho um perfil só da pasta. E se eu não postar nada, eu não vendo. Então, eu não posso excluir totalmente o aplicativo. Os meus clientes estão ali no Instagram, eu preciso postar para lembrar eles da pasta e tal. E assim, então por isso eu ainda não excluí meu perfil pessoal também. Não sei o que eu vou fazer, se eu vou excluir, se eu vou só desativar. Eu ainda estou pensando, sabe? E confesso que tem sido um pouco sofrida essa questão de sair do Instagram, de ter que deixar o Instagram. Mas eu tenho certeza disso. Não quero continuar do jeito que estava, pode ser que eu faça alguma mudança, mas eu acredito que nesse momento o ideal é desativar mesmo. Eu não sei se eu vou apagar mesmo a conta, mas eu vou desativar mesmo, porque assim não tem me feito bem. Eu tenho passado a imagem que às vezes eu não quero passar, às vezes não é uma questão de imagem ruim nem nada, não. Mas eu passo, às vezes eu recebo mensagens de pessoas falando, nossa, como que eu faço para me dar conta de filhos, de casa, de marido, de como você dá? E as coisas não é assim, a minha vida não é diferente da vida de outras pessoas que estão me assistindo. E aí tem a questão dos meus filhos também e tal. Nossa, como que você consegue fazer isso? Nossa, como que seu filho é isso e não sei o quê. E às vezes a gente mostra o que a gente quer. E geralmente vai chegando um momento que você começa a mostrar só o lado bom, e aí não passa para as pessoas o que realmente está acontecendo, né? Então eu não quero isso. E aí eu decidi realmente trazer todo o conteúdo para cá e realmente excluir. Hoje em dia é complicado, né, de você se declarar uma pessoa que não tem Instagram. Todo mundo tem Instagram, até, sei lá um índio tem Instagram, mas eu realmente estou deixando porque realmente não está me fazendo bem. E eu vou contando aqui pra vocês como que tem sido essa experiência, né, eu tô começando agora e vamos ver. Mas até então tem sentido vários benefícios, sabe? Tem tirado toda aquela ansiedade que eu estava sentindo e de aquele peso, né, de ter que postar. E realmente meu tempo tem sido mais bem aproveitado. Eu tenho tido mais tempo no meu dia parece que tem aumentado. E eu acredito que justamente seja por isso, porque o Instagram ele faz você perder muito tempo. Essas redes sociais fazem você perder muito tempo. Você entra ali pra ver alguma coisinha, e eu, como sou uma pessoa muito distraída, eu entro pra ver, sei lá, uma mensagem que eu recebi e de repente eu já tô lá 2 horas mexendo. Então é isso. Vim mesmo compartilhar isso, eu senti de falar, de fazer um vídeo sobre isso. E eu vou compartilhando aqui tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Eu acredito que é um assunto que vale muito a pena discutir. Todo mundo tem alguma experiência de rede social para falar. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.